prontos. Falta muito para acabar essa temporada aí. Quando acabar, não pode ir. 3, 2, 1. Boa noite, estamos aqui de volta nessa terça-feira gelada aqui na Grande Florianópolis, mas com o coração aquecido, né, para falar sobre saúde, sobre bem-estar, né? Então sejam todos bem-vindos aí a mais um programa Saúde em Foco aqui pela Web TV Play. Hoje com um tema super importante, né, que não é só relacionado à saúde, mas também aí relacionado à nossa motivação, né, a fazer, né, aquilo que a gente precisa fazer, né, o que nós precisamos fazer na vida para iniciar algo novo, né? E esse foi um tema que foi abordado aí, né? Eu quero mandar aí um beijo para todo mundo que estiver aí nos assistindo aí do nosso grupo do Café com Estratégias, né? Então eu tenho que mandar aí o nosso abraço, né? E agradecer a nossa convidada aqui de hoje, né? Que está aqui presente, a psicóloga Sayuri Takara. Muito obrigada, né? Pela tua presença aqui. Que agradeço o convite. Sayuri, ela é uma parceira, né? A gente se conhece há pouco tempo, mas a parceria já está firme aí, né? Uma excelente profissional. Veio de São Paulo, né? Adotou Florianópolis aqui para morar, né? Formada aí lá em São Paulo, fez várias especializações, aprimoramento em psicologia hospitalar no Albert Einstein. Isso. Vários cursos aí na tua área. Você também é coach, está fazendo aí especialização em neurofisiologia. Estou adorando essa parte de neuro, porque eu acho que é a tendência para você saber um pouco mais dessa parte, porque o cérebro, a parte cognitiva é onde domina, onde manda, enfim, vem tudo do cérebro, né? E você trabalha muito com essa terapia comportamental cognitiva, né? Isso. Eu trabalho com a TCC, né, que é a terapia cognitiva comportamental, que para mim é uma abordagem onde tem, não que as outras abordagens não tenham um resultado rápido, mas eu vejo que a comportamental ela é uma abordagem que, como você muda alguns comportamentos, alguns aspectos, então eu acho que, por isso que nesse aspecto eu acho que ela é uma abordagem que hoje em dia, em pleno século XXI, eu acho que é uma abordagem que é bem utilizada, enfim, é bem... E que dá resultado, né? Porque você mexe no ser da pessoa, né? Nas atitudes, nos comportamentos. Que é o que às vezes gera todo o transtorno que a pessoa está passando na vida dela. E agora vem a grande pergunta: o que a gente precisa começar a fazer para conseguir fazer algo novo na vida? Então, a primeira coisa a ser feita tem que dar o primeiro passo, né? Eu acho que o começar é como se fosse você percorrer uma ponte, né? Então, muitas vezes assim, as pessoas perguntam primeiro, como que eu vou começar, né? Sendo que às vezes o começo ou a mudança, o começo muitas vezes é mudar, é você sair da zona de conforto, é começar algo novo, uma profissão nova, uma atividade física, muitas vezes mudar de estado ou de país, como eu fiz, enfim. Mas às vezes o início, você fala, né? O processo de mudar ou de começar, que é o complicado. Então, por isso que quando o começar, o que eu sempre falo e recomendo para os meus pacientes? Você tem que começar a base do planejamento, né? Você tem que planejar, por menor que seja, você tem que ver os pontos positivos dessa mudança e os pontos negativos dela. E a partir disso é que você começa todo o processo de mudança, de recomeço, de começar, enfim. Agora, eu gosto bastante de história, né? Eu acho que a gente aprende muito por histórias. E você falou assim que começar algo novo e relacionou com uma ponte. O que seria essa ponte? Essa ponte seria a ligação, né,
do velho, que seria dos maus hábitos, ou até mesmo daquilo que você, da onde você está saindo para onde você quer chegar. Por isso que eu relacionei esse começo ou recomeço ou querer fazer algo novo como uma ponte, né? Porque seria como se a sua vida está ali, está transcorrendo. E aí, quando você... Por que eu relacionei a ponte? Porque a ponte seria como uma nova fase, ou um novo recomeço, ou você fazer uma outra coisa. Então, a ponte é uma ligação do velho para o novo. Ah, entendi. Então, é como se eu pensasse assim, eu estou num determinado momento da minha vida e quero construir um outro momento. Isso. Aí eu construo essa ponte. E o que os novos hábitos, então, seriam cada tijolinho aí dessa ponte? Seria cada passo que você vai dar em cima dessa ponte. Como que eu faço para percorrer essa ponte, né? Então, passinho por passinho, seriam os novos hábitos, né? Até você percorrer a ponte até o final dela. E às vezes esses passinhos, eles nem precisam ser tão rápidos assim, né? Isso. A velocidade, ela não é tão importante, né? Não, o que conta é você dar o primeiro passo. E aí que é aí que muitas vezes as pessoas elas se travam. Por quê? Dar o primeiro passo, né? E aí que foi quando você fez a pergunta, como fazer e dar o primeiro passo, né? Por isso que tem que ter a questão do planejamento, igual eu falei, planejamento de você fazer tudo aquilo que ajuda você. E é lógico, né? Você ter a ajuda dos familiares, enfim, também para te apoiar nessa nova fase da sua vida também, né? Que ajuda bastante, né? E às vezes, assim, eu percebo bastante, né? Pelos atendimentos que eu faço, pelos meus alunos, enfim. E eu vejo, assim, que nem é uma mudança tão grande, assim, na vida que a gente precisa fazer para conquistar uma vida nova ou algo novo. Às vezes as mudanças, elas são pequenas e mesmo assim a gente não consegue. Porque muitas vezes, assim, o outro enxerga que é muito fácil para a gente percorrer, só que nós estamos numa situação de medo, de insegurança, que a gente não consegue enxergar nossas potencialidades, que a gente pode ir muito além e dar esse primeiro passo. Né? Por isso que o apoio de um coaching, de um psicólogo, faz muita diferença, ou até mesmo... amigos faz a diferença, mas eu acho que um profissional mais capacitado nessas horas, ele consegue direcionar, né? Justamente. Que às vezes o teu melhor amigo, ele te passa a mão na cabeça, né? Te carrega às vezes um pouquinho no colo. E quando você tá numa terapia, você tá com um psicólogo, você tá com um coaching, ele até, né? Ele não passa a mão na tua cabeça, mas ele te ajuda a direcionar, né? Ele te dá, acho que uma abertura, uma reflexão diferente, né? Para você conseguir chegar onde você quer, atingir os objetivos em que você está almejando. Então, eu acho que nesses aspectos, um profissional faz toda a diferença. Realmente, isso é verdade. E agora, falando um pouquinho aí na questão da zona de conforto, né? Quando a gente fala assim de zona de conforto, a gente já se imagina a gente espremido, né? Sem poder se mexer, nada, né? Verdade. E a zona de conforto, ela não é tão apertada assim. Ela tem uma flexibilidade que não dói tanto, né? Com certeza. Sair dela. Porque a zona de conforto, ela nada mais é do que você se acostumar. Você acaba acostumando, bom ou ruim, você acaba acostumando. Então, às vezes, para você sair dessa zona de conforto, é duro, porque muitas vezes, assim, eu vou dar um exemplo, né? Eu não sei andar de bicicleta, então eu falo, eu não sei andar de bicicleta, então pronto, eu não sei andar de bicicleta. E aí ela usa às vezes a desculpa para às vezes
não participar, enfim, sendo que às vezes é só ela ter a motivação para aprender a andar de bicicleta, que não é algo difícil, mas às vezes precisa dar o primeiro passo, ou às vezes precisa a pessoa querer sair. Ela querer, né? Porque eu acho que a primeira coisa que precisa acontecer é ela ter esse desejo, essa vontade de sair do estado que ela está, né? Verdade, porque se a pessoa não... É complicado que às vezes a pessoa se acomoda tanto nessa zona de conforto que é cômodo para ela, né? E às vezes você sair dela causa um desconforto a princípio, igual andar de bicicleta, você aprende a cair, mas depois que você andou, ninguém te segura mais. Daí você vai embora, porque você amplia, na verdade, a zona de conforto. Eu não sei, eu tenho uma teoria, mas eu acho que a gente nunca sai da zona de conforto, porque a gente sempre vai ampliando um pouquinho, a gente flexibiliza, aumenta, aí você se acostuma, daí aumenta um pouquinho. Sabe que eu tenho uma historinha, né, que eu faço, né, às vezes algumas comparações, que eu falo assim, que a zona de conforto é igual a mulher, e você atende muita mulher, você vai entender, né? Verdade. É igual a mulher quando ela começa a engordar, ela engorda 1 quilinho, 2, tá tudo bem, tá apertadinha aqui, mas não faz mal. Aí, quando ela vai comprar uma roupa nova, em vez de ela comprar uma calça no mesmo número que ela usava, ou uma calça jeans pra ficar justa, ela já compra uma calça de malha, sabe? E daí, assim, isso é a zona de conforto também, né? Isso é porque verdade. se ela comprasse uma calça do tamanho que ela tava lá, ela voltava... Porque querendo ou não, igual você mesmo disse, a pessoa falou assim, mas está apertado, então vou mudar. Vou mudar. Né? Mas em vez de mudar para melhor, nesse caso muda para pior, porque cada vez mais vai engordando, cada vez mais vai se acomodando. E aí que é delicado. E não sei, assim, mas eu não ouvi os meus avós falar sobre zona de conforto. Tu ouviu os teus avós falar sobre zona de conforto? Não. Procrastinação. Você ouviu seus avós falar sobre procrastinação? Que isso! Procrastinação, ela também leva a gente a não fazer o que precisa ser feito para mudar a vida, né? Porque a pessoa pega, ela fala, amanhã eu faço, depois eu faço, mas ainda não é o tempo certo, a economia tá ruim, enfim. Começa a inventar um monte de desculpas, quando ela vê, passou-se meses, anos, E não fez nada? Não fez nada. E eu acho que tá muito comum esse negócio, né? Deixa pra depois. Eu acho que virou meio normal você não cumprir mais prazo, não cumprir mais... Você se determinar uma meta e você não cumprir. Verdade. Né? E voltando um pouquinho, né, pro nosso tema, a gente até conversou sobre isso, né? Eu recebi, né, essa semana algumas mensagens assim de mulheres, né? Depois a gente vai falar que uma das especialidades do atendimento da Sayuri são mulheres, né, que estão aí numa pré-menopausa, enfim, mas depois ela vai contar esse detalhe bem importante, né? Porque que até a gente achou muita afinidade no trabalho. É verdade. E eu estava conversando, né, com uma colega e ela engravidou, né? Condição financeira da família proporcionou que ela pudesse ficar um tempo fora do mercado de trabalho, se dedicando à família, filho, e agora ela não consegue voltar. Né? Ela não consegue, ela sempre foi empresária, empreendedora, e ela não consegue voltar agora. Ela não consegue fazer o que precisa ser feito para ela voltar, né? E por que isso acontece, Sayuri? Então, nesse caso, entra a questão muito... A pessoa muitas vezes se acomoda com aquela situação, né? Ou, ao mesmo tempo, ela fica com a questão da procrastinação também. Porque ela fica, daqui a um tempo eu vou esperar meu filho ficar com 1 ano, 2 anos, e assim vai. E aí o tempo vai passando... E aí que tem aí que começa a surgir também, que a pessoa começa a ficar insegura, porque depois de tanto tempo, será que eu tenho capacidade para inserir no mercado de trabalho novamente? Será que... Aí fica o bendito será, né? Essa insegurança que é uma coisa que eu vejo que é muito recorrente, tanto nas mulheres quanto nos homens, né? Mas eu vejo que na mulher, ela demonstra muito mais do que o homem, né? Que o homem tem aquela coisa de não, eu sou a masculinidade, isso, então muitas vezes ele não...
ele não externaliza quanto a mulher, tanto quanto a mulher essa insegurança, né? Então, por isso que o que eu trabalho muito no consultório é que a mulher volte a ter uma autoconfiança. E às vezes, quando ela fica muito fora do mercado de trabalho, ela fica com uma autoestima baixa, que aí ela fica se questionando da capacidade dela. Sim. Né? Se ela... E aí que entra o papel do coaching ou da psicóloga para incentivar ou para que as pessoas criem metas, criem objetivos, para que ela consiga alcançar aquilo que ela quer. Sim, juntar os pontos fortes, as habilidades, né? Eu sempre falo assim, ó, você não precisa, nenhum herói nasce pronto. Verdade. Você pode construir a tua nova jornada e ter sucesso com ela fazendo pequenas coisas, né? Com dentro das certeza. suas habilidades. Agora, às vezes as pessoas não fazem, né? Porque elas também querem ser perfeitas já desde o começo. E o perfeito existe? Não, perfeito não existe. A gente já parte do princípio que ninguém é perfeito, né? Verdade. Todo mundo tem as suas qualidades, os seus defeitos. Então a gente parte desse pressuposto de que perfeição não existe. Então por isso que a gente precisa dar o primeiro passo. Por isso que eu dei a analogia da ponte, né? Então a gente precisa dar, nem que for um passo pequeno, mas a gente precisa dar um passo para que a gente consiga percorrer essa ponte até o outro lado. Fazendo e quando a gente começa a fazer por aquilo que a gente mais gosta, você acha que fica mais fácil? Ah, com certeza, porque tudo aquilo que a gente faz quando a gente gosta, a tendência de dar certo ou a tendência de nos motivar é bem maior, né? Então, por isso que a gente teria que fazer, todo mundo, independente de se for mulher ou homem, eles deveriam fazer aquilo que gosta, né? Porque quando você faz aquilo que ama, aquilo que gosta, eu acho que você faz muito mais bem feito e assim, a parte financeira, consequentemente, ela vem. Ela acaba fluindo, né? Com certeza. Hoje de manhã, lá no grupo, né, do Café com Estratégias aí que a gente tem, né? Todos os dias de manhã a gente tem uma atividade, aí agora até o final do mês de agosto, onde a gente fala sobre negócios, vendas, né? Falar sobre o seu trabalho, vender os seus produtos, serviços, né? Enfim, eu ainda falei, né, num áudio, eu ainda falei sobre isso, assim, ó. Quer entender se realmente você está trabalhando na sua missão de vida? É só você começar a pensar e começar a fazer as analogias. Que todo mundo já se apaixonou um dia na vida, né? Com certeza. E quando você estava apaixonado por aquela pessoa, você procrastinava de ir ao encontro dela? Você procrastinava se arrumar? Você deixava de fazer aquilo que vocês gostavam de fazer juntos? Ninguém deixava de fazer porque era a paixão, né? E quando a gente... E nesses aspectos também, a paixão também ela se torna prioridade, ou até o mesmo amor. Então, quando você prioriza algo, você começa a se dedicar mais, né? Porque se você gosta daquilo que faz, aquilo, querendo ou não, acaba tendo um foco maior também. Sim. Né? Assim como quando você está apaixonado. Ah, com certeza. Quando tu tá apaixonado e você começa a mandar coraçãozinho, você recebe coraçãozinho, mais coraçãozinho você quer mandar, né? Lógico, porque, querendo ou não, é um estímulo, né? Então, quando a gente vê que a gente... aquele estímulo a gente está recebendo de volta, todo mundo se motiva mais e quer fazer o melhor e quer fazer tudo para que aquilo cresça cada vez mais, né? E assim, mesmo numa grande paixão, muitas vezes a gente tem alguns momentos que são desafiadores, né? Então, trazendo isso pro nosso tema, mesmo que você esteja assim trabalhando com aquilo que você gosta, né, tentando trabalhar com aquilo que você gosta ou mudando de carreira, profissão, alguns desafios irão acontecer. Ah, com certeza. Eu acho que tudo na vida vai ter os seus percalços, tem algumas coisas que não vai dar certo. Então tem que ter a questão da persistência e também da paciência. Paciência. Porque é uma palavrinha que hoje eu vejo que todo mundo não tem, que é paciência de esperar as coisas acontecerem também. Eu acho que você tem que dar o primeiro passo, mas às vezes no momento certo também
a gente tem que esperar para que as coisas deem resultado, porque não é de um dia para o outro que tudo vai se acontecer também. Mas a gente tem que acreditar na nossa capacidade, no nosso potencial também. E é aí que eu vejo muitas pacientes na clínica, porque elas estão tanto tempo fora do mercado de trabalho, e geralmente é porque teve o filho, e aí fala assim, não, vou curtir meu filho, depois eu vou voltar. E aí quando retorna, vê que tudo mudou, e fala assim, nossa, será que eu realmente tenho a capacidade para executar essa função que ela sempre fez aquela função, e aí de um momento para o outro ela começa a se questionar. E é aí que a gente começa a trabalhar que ela tem a capacidade, ela sempre fez aquele papel. Sim. Não é porque agora que ela é mãe que ela vai deixar de ter a capacidade que ela sempre teve. Ela não tem amnésia profissional, não, né? Não ela tem. Só volta a fazer e praticar e começa a ter resultado. Com certeza. E sabe que uma coisa que você fala, né, também, que eu acho que a gente pode até colocar essa situação, é você praticar a empatia por você mesmo, né? É verdade, com certeza. Porque a empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do próximo, né? Porque muitas vezes a gente gostaria de que as coisas acontecessem nas nossas vidas, mas muitas vezes a gente não pensa ou não se coloca no lugar do próximo também. Né? E aí que eu vejo que muitas vezes a gente é muito egoísta, assim. E aí que quando você pensa no próximo, você está acabando pensando em você mesmo também. E assim, a empatia também com você mesmo te ajuda a superar os momentos de dificuldade nesse retorno para o mercado, por exemplo, né? Porque a gente também tem que entender que a gente vai em determinados momentos se sentir fraco, desistir um pouquinho, né, do que fazer. Porque surgem esses momentos de insegurança, isso é normal, mas é aí que está como que a gente lida com essas emoções e com esses sentimentos, né? Porque esses tipos de sentimentos e emoções vão acontecer independentemente se seja no lado profissional, se seja no lado familiar. Essa questão de emoções sempre vai ter. Sempre vão aparecer, né? É bem por aí. Verdade. E o começo, né? Eu falo que ele é mais difícil. O dar o primeiro passo é mais difícil. E será que se a gente tiver esse sentimento de medo, não piora? Com certeza, porque o medo nada mais é do que insegurança. Será que eu tenho a capacidade? Né? É o famoso e se não der certo, né? E aí que vem o medo enrustido nisso. Então por isso que dar o primeiro passo, igual você falou, é difícil, mas a partir do momento que você tem o suporte que eu falo, é planejamento, metas e saber aonde você quer chegar, isso que é muito importante, né? Sim. Você tem que saber ver o outro lado da ponte, né? Então aí você começa a medir, a ver o que eu posso fazer para que eu consiga realizar tudo aquilo que eu quero ou almejo, enfim. É aquilo que a gente acaba retornando aquilo que a gente já falou, né? Que ninguém nasce pronto. Conforme você vai tendo resultado, mais você deseja fazer, né? Isso verdade. Você entende bem, né? Porque a neurociência explica bastante, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Porque o que acontece o cérebro, ele vai... São esses neurotransmissores, quanto mais a gente chega, vamos supor, num objetivo, cada vez a gente quer mais e mais, né? Só que a gente tem que pensar que esses estímulos, eles são positivos, porque todo mundo gosta de coisa boa, né? Quando dá certo. Mas, por isso que aí cabe a nós saber o momento certo da gente parar e pensar e refletir, enfim, mas eu sei que é gostoso quando as coisas vão dando certo também, a gente quer mais, né? Só que muitas vezes, nesse aspecto, a gente às vezes, em vez de parar e pensar, a gente só vai agindo, no que muitas vezes
as coisas não vão dando certo, porque a gente só age e não mede as consequências daquilo, enfim. É verdade. A gente vai fazer agora só um intervalo rapidinho e a gente já volta a conversar sobre os teus projetos aí também. Tá bom, obrigada. Tá sem... Do dela? Tá. Pode já botar para... Hoje eu não trouxe videozinho. Tá. Ai, e aí, como você acha que foi? Tá bom. Eu vou falar agora... Você pode só dar a caixinha aqui pra mim? Tá. Deu? Tirou. Eu vou falar essa parte aqui agora de você descobrir novas paixões. Tá. Né? Como que eu faço para descobrir, que a gente falou de paixão, não sei o quê, eu vou perguntar pra ti, como é que eu faço para descobrir novas paixões? Daí você pode até já começar dando uma introdução, tá. para daí falar sobre as mulheres da menopausa, sobre o teu projetinho. Tá. Quanto tempo ainda tem? Quantos minutos tem? Pode tocar mais uns 20 minutos. Agora que deu 20? 7h30. Tá. 20, 15 minutos. Tá. Então, só para falar, assim, novas paixões é que muitas vezes a gente sempre deixa de fazer. Ou muitas vezes pensa no outro e acaba esquecendo de nós. Por isso que é novas paixões. Ela sempre está ali dentro, mas a gente sempre pensa no... Entendi. Tá. Tá. Então, né, a gente estava aqui no bloco anterior falando aí sobre os aspectos relacionados aí sobre o que a gente precisa fazer para começar algo novo, iniciar um novo projeto, dar aí um novo passo. E a gente falou sobre paixões, sobre descobrir novas paixões. Verdade. Como que a gente descobre isso? Então, essas paixões muitas vezes elas já estão dentro da gente. Só que acontece que muitas vezes a gente está pensando muito no próximo que eu digo, às vezes fica pensando no filho, no marido, na família. Então muitas vezes a gente esquece de pensar em nós, aí acaba pensando no outro. Então muitas vezes a gente esquece no sentido assim de paixão, que eu digo, do que eu gosto de fazer, né? Então às vezes quando você descobre essa nova paixão na sua vida, é algo muito realizador, é algo muito gostoso, porque você começa a se voltar para si mesma. Aí você vê resultado, você começa a fazer mais, você acaba gostando. E assim, isso serve para todas as áreas da vida, tanto no profissional, pessoal, com certeza, relacionamento, familiar. Porque muitas vezes a gente só fica pensando, no próximo e esquece de se voltar a nós mesmos. Porque hoje em dia, assim, a pessoa mais importante no mundo é você. E quando você muda, tudo ao seu redor se transforma. E é isso que eu gosto na psicoterapia. Que quando a pessoa faz a terapia, ela acaba... E ela vai se autodescobrindo e ela consegue... dependendo do resultado, modificar um lar inteiro. E isso eu acho gostoso na psicoterapia. E hoje eu trabalho muito com mulheres na menopausa e menopausa precoce, e eu percebo o quanto que é uma fase muito delicada da vida, aonde tem muito essa questão de recomeçar, de como que eu vou começar, se reinventar. E é uma fase muito delicada da vida, aonde você já está passando por problemas que eu falo assim, no sentido de hormonal, né? Então, novidades do corpo, né? Isso, são situações muito delicadas que você começa, o famoso fogacho, enfim, você começa a ter um calor que você não sentia antes. Então são situações que você fala, nossa, que eu não tinha e como que eu comecei a ter, né? Então, por isso que
quando eu comecei a trabalhar com mulheres, eu percebi o quanto que essa fase é uma fase muito delicada, que é pouco falada. E assim, eu vejo que é uma fase realmente, né? Vamos até falar um pouquinho sobre isso, porque também combina com o nosso tema, com né? certeza. Do recomeçar mesmo, né? Verdade. Porque a mulher, quando ela entra na menopausa, uma pré-menopausa, né? Enfim, às vezes coincide com aquele momento que ela já está anos na empresa e às vezes ela até sai do trabalho ou muda de setor, os filhos saem de casa, né? Ela já está com aquela a variação hormonal dela já é diferente, ela já não acompanha tanto o ritmo do homem, que ainda tem mais testosterona, né? Como que é esse recomeço aí nessa fase da vida da mulher? Então, esse recomeço é o que eu sempre trabalho com elas na clínica, na psicoterapia, é essa questão de se valorizar, né? Porque é uma fase em que, como você começa a se enxergar de uma forma muito negativa, né? São poucas as mulheres que passam por essa fase e têm uma visão positiva, né? Porque, querendo ou não, é uma fase de muita perda, né? Você já está... muitas vezes você tem um excesso de peso, você tem um ganho de peso, você tem muitas perdas que você fala, nossa, às vezes até o relacionamento com o marido começa a mudar, a libido abaixa um pouco. Então, assim, a gente trabalha muito nessa questão de como lidar com essas perdas e também de como você elevar a sua autoestima, né? Porque a autoestima dela está tão baixa, mas às vezes sempre me perguntam, mas Sayuri, a autoestima tá. Mas a autoestima, ela engloba muita coisa além só do aspecto físico. A gente já engloba o aspecto físico e emocional da pessoa. E o emocional muda bastante, né? Eu vejo assim que eu que sou da área da saúde, eu vejo, né, vários profissionais que lidam, enfim, na questão metabólica, questão hormonal. E o teu trabalho agora associado aos nossos cuidados, né, como profissional da saúde, trazendo, né, esse trabalho de emoção, pensamento, sentimento, eu acho que agrega muito valor, né, para a mulher. Com certeza, porque as pessoas, elas só pensam, menopausa, só pensam ou ginecologista, dá hormônio, ou nutricionista, lógico, tem que ter uma alimentação diferenciada, mas muitas vezes esquece dessa parte emocional, né? Que a partir do momento que ela está bem consigo mesma, ela consegue lidar com essa fase de uma maneira muito mais leve, mais tranquila, porque é bem complicado, porque é muita, como eu estava falando, é muita perda. Então, se a pessoa não tem o psicológico ou a parte emocional bem resolvida, isso acaba fazendo com que até chegue numa depressão, enfim. Sim, e daí quando ela se aposenta, ela perde o sentido da vida, né? Porque aí vai fazer o que mais, né? Então, com o teu acompanhamento, porque você, além de psicóloga, você também é coach, então você faz a terapia e já traz, né, como atividades também planejamento para esse acontecimento, para essa transição? Também. O que a gente faz na clínica, a gente faz tanto o trabalho de psicoterapia como de coaching, né? Depende de casos, a gente faz o coaching, a gente faz a psicoterapia, né? Mas se for necessário, a gente faz o trabalho dos dois juntos, né? Porque o coaching, eu vou trabalhar algo específico. A terapia não, a gente engloba algo muito maior. Mais profundo. Com certeza. Né? Não, o coaching a gente traça objetivos para frente, trabalha aquilo que está por vir, né? Agora com a tua terapia, psicoterapia, enfim, o TCC, você busca a fonte do problema. Isso, algo muito mais profundo, né? Porque o coaching, ele, como você mesmo disse, é algo que é mais focado,
Agora, a psicoterapia não, ela vai muito mais além, para a gente tentar, ao mesmo tempo, lidar, para fazer com que ela lide nesse momento tão difícil, tão delicado da vida que ela vai passar, né? Aí ajuda a curar aquelas fragilidades, as fraturas emocionais, fortalece ela e ela segue uma vida com feliz. certeza, porque aí ela vai aprender a lidar tanto com as emoções dessa fase que não é fácil, mas também com as emoções do dia a dia, com as adversidades do dia a dia, né? Que a gente também passa por momentos de estresse, de alegria, de tristeza. Ainda bem, né, que a gente consegue dominar essas emoções, esses sentimentos. E, Sayuri, você tem um projeto aí que você está em breve aí lançando um atendimento onde você vai atender mulheres do Brasil inteiro também com essa tua metodologia, né, online. Isso, é o método TIV, que em breve a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que ele é um método online, que a gente vai falar muito sobre essa questão da menopausa e da menopausa precoce, né? Em breve a gente vai estar com o site no ar, mas aí eu pretendo voltar para a gente falar mais sobre esse projeto. Com toda certeza, né? Porque eu acho que a gente tem... eu sempre falo muito da questão da missão de vida, né? E quanto mais a gente fala sobre aquilo que a gente pode ajudar as pessoas, eu acho que mais a gente cumpre a nossa missão. Com certeza. Porque você trouxe hoje várias reflexões aqui para nós que, lógico, quem quiser te contratar, a gente vai depois deixar todos os contatos, mas com certeza essas reflexões elas já vão fazer com que as pessoas, os homens, as mulheres, enfim, que estejam aí assistindo, já possam começar a fazer algo novo, algo diferente para sua vida, né? É verdade, porque eu acho que, assim como eu fiz a analogia da ponte, a gente sempre tem que... a gente sempre tem várias pontes na nossa vida, né? E o começo de uma nova ponte é sempre complicado, mas a partir do momento que você sabe aonde você quer chegar, é muito mais fácil de percorrê-la. O como fica fácil. Com certeza. A gente acha um jeito, né, de fazer. Com certeza, verdade. Sayuri, fala pra gente os lugares de atendimento que você que você atende aqui em São José, atende em Florianópolis. Eu estou atendendo aqui em São José, na rua Frei Hilário, 370, e eu estou atendendo no centro, na Avenida Rio Branco, 303, sala 501, tá? O telefone é o que está aqui, passando, desculpa, é porque... O telefone é novo, né? O telefone é novo, o telefone de Florianópolis, ela só sabe de São Paulo. Mas aí podem entrar em contato. Tá ali, ó. Que vai ser 996274226, tá? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, que vai ser um prazer atendê-las. E é isso. A gente tem muito, né, para te agradecer a tua presença aqui hoje, né, para falar um pouco sobre esse tema que eu acho que a gente poderia alongar aí durante horas, né, porque falar, né, sobre mudança de hábito, comportamento, gerar novas habilidades, botar meta na vida, cumprir, cada palavrinha dessa já dá o tema de um programa, né? Com certeza. Então, muito obrigada, né, por você ter aceito o convite, né? Agradeço a todos que estão aí nos assistindo também, né? Lembrando que semana que vem a gente está aqui de volta com mais profissionais da área da saúde, trazendo mais informações, né? E ficamos à disposição de vocês se tiverem alguma dúvida e alguma informação, sugestão para o programa também. Estamos aqui, tá? Um abraço para todo mundo e até semana que vem. Nossa.